ele o limpa para que dê mais frutos ainda. Vós já estáis limpo por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto. Se não permanecerdes em mim, eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pede o que quiserdes e vos será dado. Nisto, meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vós torneis meus discípulos. Palavras salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vim aqui para tudo bem. A gente já viu, né? Esse evangelho de hoje não é novo, né? Ele é novo para os nossos entendimentos. Como assim? Ele é novo porque cada vez que a gente relê a palavra do Senhor, a gente lembra, como eu já disse, não é o mesmo, mas a gente lembra que já ouviu. Mas ao nosso coração, né, o Senhor ensina mais uma vez, porém com entendimento diferente. Não mais como outras vezes que a gente já ouviu. E para mim, esse evangelho de hoje, né, que ele veio ao meu coração. Eu tive um entendimento, eu espero no Senhor, né, espero muito no Senhor que eu não esteja sendo, como é que eu diria, não sei se a palavra é soberba, tem um nomezinho, tá? Mas agora eu tô vendo, tem um nomezinho, mas agora não tá vindo a minha mente, né? Mas eu espero no Senhor que Ele entenda, que eu sei que Ele entende o que eu quero dizer quando eu digo que pareço estar sendo, que as minhas palavras possam não parecer soberbas, né? No sentido, quando o Senhor Deus nos fala logo no início, vós já estás limpo, porque por causa da palavra que eu vos falei, né? Eu não sei muito, né? Mas eu acredito que esse evangelho a pessoa de João, né? A gente tem visto essa semana muito sobre São João. É o João, aquele que rebuçava no colo de Jesus, no ombro, né? Não, no colo não. É no ombro de Jesus. E aí ele fala, sabe, com jeitinho, mas ele dá um recado. Ele fala com jeitinho, mas ele dá um recado com doçura. Por que ele dá um recado e fala com jeitinho? Porque ele foi aquele que o tempo todo estava ali coladinho em Jesus, né? Que causava até aos outros discípulos um pouquinho de inveja. Porque ele como eu diria, né? Ele deleitava, né, das palavras do Senhor. Então, esse João que hoje nos fala nesse evangelho é aquele que conviveu com Jesus, é aquele que estava do lado de Jesus todo o tempo, né? E aí, quando a palavra nos fala, cadê Jesus? Vós já estás limpo por causa da palavra que eu vos falei, né? João fala o que Jesus, né? O que Jesus falava para ele, né? E quem era João? João hoje somos nós, né? Talvez não, né? Não com a intimidade que João tinha de deitar, né? De encostar
Bíblia, então vocês já estão livres, né? Pelo menos é esse entendimento que veio a mim. Vós já estáis livres por causa da palavra que eu vos falei, que é a Bíblia. Permanece em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, nós não somos nada, meus irmãos. Nós somos nada, nada vezes nada. Né? Até essa própria palavra que chega no nosso coração no dia de hoje, é porque Deus nos dá a graça de conhecê-la e nos dá um entendimento que Ele quer que entre em nosso coração. Mas se formos sozinhos, a gente não sabe, a gente não é nada. Então, permanece. Mas espera aí, né? A gente pode, de repente, pode botar, cuidado para não se quebrar. A gente pode dizer, mas como assim? Né? São tantas as coisas que o Senhor nos pede e eu não estou conseguindo. Mas aí é o meu coração, que é essa parte que eu digo que eu espero não estar sendo soberba. O Senhor nos ama, né? É isso que João vem nos informar. O Senhor nos ama e nos ama muito, né? Nós poderíamos dar o tudo de nós para o Senhor. E Ele não nos exige isso, né? Ele nos exige, essa semana Ele tem dito isso, que Ele nos ama independente. Né? Ele tem milhões de ovelhas, mas uma que se perdeu, Ele foi lá. Né? Ele foi lá e agarrou e disse, você é meu, você é minha. Então, é isso que o Senhor também faz e fala conosco. Né? E aí eu volto a bater na confissão. Quando a gente se perde, que vai à confissão, o Senhor diz, ai, você voltou. Né? Eu acredito que é essa felicidade de Deus ao coração, quando a gente reconhece o nosso erro e corre lá. Né? Então, quando Ele diz, tá limpo, você não vai viver sem mim, sem a minha palavra. Né? Você está sujo, mas você não vai viver sem mim. Então, no meu coração diz, eu não faço tudo quanto eu gostaria, porque o mundo nos dá aquela lavagem, nos joga no chão, nos levanta. Então, existe a insegurança, o medo, as lamúrias, as reclamações, as interrogações que muitas das vezes a gente faz ao Senhor Deus, mas quando de fato a gente se joga com todos os nossos pecados, o ombro de Jesus ele está ali para acolher como João ele fez. Claro, João tinha lá as suas dificuldades, creio eu, né? Mas essa palavra vem me trazer no coração isso, né? Que eu posso não fazer quanto eu gostaria, mas o pouco que eu faço, né? O Senhor se alegra. Quando eu piso na bola, que eu digo, meu Senhor, não, né? E a gente conversou nessa semana sobre. Ele tá ali, diz, ai, que bom, você voltou. Que bom, filha, você tá de volta, né? E aí no quarto, ele continua, eu sou a videira e vós os ramos. Olha, o Senhor é a videira. E que honra a nossa de ser os ramos dessa vidreira. E o Senhor nos deixa claro isso. Olha quanto amor. Vocês são os ramos. Nós somos ligados no Senhor. Né? Mas às vezes a gente não sabe. A gente às vezes não vê isso. A gente não enxerga. Como eu dizia no meu agradecimento. Às vezes o Senhor nos dá a graça e o nosso olho humano, que o mundo é tão nojento e faz a gente cega, a gente não vê essa graça, né, de sermos esses ramos da vidreira, que é Jesus, e de reconhecer que muitas graças a gente recebe e a gente não chega. E Ele continua, se permanecer em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pede e quiser, e vós será dado. Antônio, essa bateria aí é a farmácia, não falei não? Glorificará. Essa bateria aí, não é agora não, daqui a pouco é a farmácia. Você me chama. Que tereis muito fruto e vos torneis meus discípulos. E aí vem uma coisa que eu sempre falava com Monara, né? Meu Deus, né? Que é os dons, né? Ai, meu
Deus, o que é que eu estou fazendo com meus dons? Porque eu sou a vidreira, né? Ou Jesus é a vidreira, eu sou os ramos. Jesus me dá dons que eu não sei explicar, mas eu estou multiplicando, né? Eu estou expandindo, né? Porque é isso que o Senhor quer de nós, né? Enquanto estava bonito, né, o início do evangelho e tal, mas ele também fala do corta, joga no fogo, né? Mas não é para nos amedrontar, não é para nos causar pavor, porque antes dele chegar no ramo para cortar e jogar no fogo, ele fala desse tamanho amor, ele nos acolhe, ele nos ama, ele sabe, ele cuida de cada passo, né? E é aí que vem, né, com outra interpretação, como eu disse a vocês, porque hoje eu percebi que mesmo pouco, né, eu até falava com o Cunha essa semana em algumas coisinhas aqui, eu dizia a ele, filho, Jesus tem uma parábola que ele fala do filho que obedeceu e do filho que desobedeceu. O que obedeceu diz, eu vou, pai, mas não foi. E o que disse, pai, eu não vou, foi ele. Foi ele que estava lá. Então, às vezes, a gente diz tanto não para o Senhor e, de alguma forma, a gente arrudeia e acaba indo. Mas também tem muitas vezes que a gente diz sim e não vai, e não faz a vontade de Deus. E aí a gente, com esse evangelho, vem com esse pensamento, Senhor, os meus dons que o Senhor me deu, né? Eu sempre falo aqui, tudo que é ligado ao Senhor em relação à minha pessoa, nada é meu, né? Nada é meu. É da vidreira verdadeira, que é o Senhor. E aí ele um dia cobra, como ele fala, né? Do ramo que ele vai cortar e jogar no fogo. Um dia ele cobra, será que eu estou fazendo certo? O que é que eu posso, Senhor, fazer para melhorar? Me ajuda, né? Me ajuda, porque, como eu falei da confissão, é nessa queda, mas que ele diz no final do Evangelho, o Senhor Deus Pai glorificará, porque você voltou, né? O filho pródigo, né? Tantas palavras que ligam o Evangelho de hoje. E mais uma vez eu peço, Senhor, com esse entendimento diferente de outros que eu já tive, ajuda-me sozinha. E o Senhor, né, também nos dá aquela tacadinha de leiam a Bíblia, permanece em mim e eu permanecerei em vós. Amém. Amém, minha irmã. Belas palavras. O pior é que muitos de nós não buscamos como merecíamos. Devemos fazer isso, buscar sempre, né? Para ser merecedores do seu o ramo que Ele tanto quer que nós sejamos. O verbo do Evangelho de hoje é muito forte e mostra-me que o permanecer para nós é um ensinamento muito forte. Se eu permaneço firme, sou digno de uma vida cristã. Nós somos dignos. Onde traduzo por estar em comunhão com o meu Senhor Jesus. Estou íntimo a Cristo, ligado a Ele. Meus irmãos, devemos entender bem esse conceito de comunhão em Cristo. Não se trata de uma ação intimista, voltada apenas para o meu ato de caminhada, e sim a intimidade com Jesus, o cultivar no momento da Eucaristia, no momento de intimidade com Deus, é obrigação, é vitalidade para a sua vida. Permanecer em Cristo significa estar em comunhão com a Igreja, pela profissão de fé, pelos sacramentos, pelo regime eucarístico. Não há comunhão com Cristo na desobediência, de jeito nenhum. O cultivar a comunhão profunda com Cristo, mostra a minha fé, a fé de vocês. O crer, o meu confiar. Se queremos a comunhão com Cristo, não rejeitemos os sacramentos, como temos vistos por aí. Tudo que eu quero
é ser íntimo de Cristo e viver com Ele na caminhada. Amaziado, sem se confessar, sem praticar a Eucaristia dominical, isso não é comunhão com Cristo. Jamais eu teria esse comportamento de não buscá-lo, ir ao teu encontro. Jesus é a nossa videira verdadeira, e nós somos os ramos. E ainda que nós devemos permanecer unidos a Ele para podermos produzir frutos, porque fora de Cristo nós secamos e morremos. Nós não queremos isso. Por isso a profissão de fé, o sacramento e a obediência ao magistério e a autoridade da igreja me dá força para sobreviver nesse mundo. Não quero murchar e secar na vida espiritual. A comunhão com Cristo, o permanecer em Cristo, não é ato intimista, é algo muito objetivo. São coisas muito práticas da nossa vivência de fé, para que sejamos de fato íntimos de Jesus e permaneçamos unidos para sempre a Ele. Amém. Amém. Mais uma vez, o Santo Evangelho vem nos mostrar que cada um de nós sejamos este ramo que possamos brotar frutos. Como isso? Evangelizar, ler a tua palavra, se alimentar da tua palavra, amar os meus irmãos, principalmente aquele que nos ofende, os nossos inimigos, né? Que a gente possamos ser este ramo, que possamos dar frutos, evangelizar, que é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Que sejamos este ramo, que possamos brotar este fruto e mais tarde Ele colher estes frutos bons que a gente espalhou a cada canto onde a gente passar. Que a gente possamos plantar uma sementinha no coração dos nossos irmãos. Que essa sementinha que a gente possa colocar, que possa crescer e dar frutos como todos nós estamos tentando fazer. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo, através desse Evangelho que vem nos mostrar, que não sejamos este ramo seco, este ramo que não produz nada, que não quer obedecer os teus mandamentos, aquele ramo que não quer plantar a semente do amor de Deus para os nossos irmãos. Que não sejamos, meus irmãos, este ramo que não dá fruto, este ramo seco. Que a gente sejamos esse ramo, possamos brotar várias sementes, para que o Senhor possa
colheitar a cada pessoa que foi plantada aquela semente no coração. Que através dessa noite, desse evangelho que acabamos de escutar, meus irmãos, que a gente agimos mais, orarmos mais, se alimentar mais do corpo de Cristo, porque Deus é amor. O amor de Deus é infinito. Foi um mandamento que Ele nos proporciona a gente ir ao mundo e evangelizar, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Este é o grande mandamento que o Senhor deixou para cada um de nós. Amém. Desde já, agradeço a presença de cada um, como diz a nossa irmã Clemilninha, a cada janelinha. Que Deus abençoe a cada um por estar esta noite plantando cada semente no coração de cada um, porque cada um tem a sua opinião. Então, é escutar e o receber também, e o colocar em prática também. Então, que a semente do Senhor Jesus possa nesta noite semear no coração de cada um de nós, de cada janelinha, de cada família que está hoje rezando conosco. Agora eu vou pedir a minha irmã Monara para dar a bênção de São Francisco. Pode ser, minha irmã? Pode sim, já ia até me oferecer. Consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe mobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu deletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte de inúmeros de vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro a minha família, consagro o meu filho, que hoje ele está aniversariando, consagro também todas as famílias, a cada janelinha aberta, os nossos irmãos do Exército de Cristo e seus familiares. Consagro também minha Mãe Santíssima, a São Miguel Arcanjo, todos os moradores de ruas que neste momento não têm onde morar, onde ficar ou onde passar a noite. Pelos desempregados, por todos aqueles que estão em leitos hospitalares. Me dou e me ofereço, e ponho a mim própria, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-me que de hoje em diante estou debaixo de vosso sustento, e deveis assistir-me toda a minha vida,
e obtenho o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o meu coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha mãe, Maria Santíssima. Obtém-me aquele auxílio que são necessário para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me do inimigo da alma, especialmente na hora da morte. Vinde ao Príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, com a vossa arma poderosa. Lançai para longe, precipitamos no abismo do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostraste no combate ao céu. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Com você, minha irmã, muito obrigada pelo seu sim, viu? Amém, Jaque. Hoje eu fiquei caladinha no momento da partilha, mas vocês são maravilhosos, meus irmãos. E como foi linda a partilha de vocês, né? O evangelho já foi muito esclarecedor e com a partilha de vocês aí esclarece mais ainda. Então, muito obrigada, viu, por isso. E vamos para a bênção de São Francisco, que, né, nosso Pai Seráfico possa tornar nosso finalzinho, né, de quarta-feira, uma quarta-feira abençoada. Felicidade, Jaque, para o seu filho, saúde para ele, que Jesus o abençoe sempre, né, e o guie por todos os caminhos que ele trilhar, né. Eu acho que ele já é muito abençoado por ter essa família, né, linda ao redor dele, e que venham mais e mais anos de vida, viu, para ele, e que ele conviva lindamente com essa família regada de muito amor. E vamos para essa bênção de São Francisco, que ele nos conceda hoje uma quarta abençoada e restinho de semana aí também, na presença do nosso Senhor e de nossa mãezinha. Vamos lá. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém. O Senhor nos mostre a sua face, tenha misericórdia de nós. Amém. Amém. O Senhor volva para nós o seu olhar e nos dê a paz. Amém. 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 O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, minhas irmãs. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Uma noite abençoada de muitos dias. Tá melhor, Manara? Tô melhorando, ó, voz, como tá? Tá meio esquisita ainda, mas dá pro gasto. Tô vendo, tá acabadinha, minha filha. Deus é mais. Eu tava pior, tava soprando, era já que tava horrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau.